Justiça rejeitou a ação do Ministério Público Federal e inocentou, rejeitou a ação naturalmente inocente, os ex-gestores da saúde do Amazonas pela crise do oxigênio que ocorreu aqui no nosso estado durante essa pandemia. Explica o motivo da Justiça ter rejeitado esta ação, por favor. É uma ação de improbidade administrativa, né? Que é a questão da gestão pública da coisa, né? Ele ingressou com essa ação ao Ministério Público Federal em abril do ano passado, né? Logo depois da crise do oxigênio, que aconteceu em janeiro, a gente bem lembra, e alegando, em síntese, o quê? Que houve demora, né? Houve omissão. O Estado brasileiro, o Ministério da Saúde, o Estado do Amazonas, eles demoraram em dar uma resposta, né? Não estavam fiscalizando, não estavam vendo como que estava esse estoque de oxigênio e, por isso, deveriam ser responsabilizados. Outra questão também é que houve uma pressão pelo uso da cloroquina, do tal do tratamento precoce. Em síntese, eram esses os argumentos levados pelo Ministério Público para que houvesse essa condenação, para que houvesse a condenação de 5 pessoas. Quem? O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e mais 3 secretários deles, assessores deles, entre eles a capitã cloroquina, né, a Mayra Pinheiro, e também o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Ao analisar a ação, o juiz da causa, o Diego Oliveira, da 9ª Vara Federal do Amazonas, ele considerou uma lei que foi aprovada em outubro do ano passado. Então, depois da ação, houve uma modificação na lei promovida ali pelo Congresso Nacional e depois sancionada pelo presidente, que excluiu justamente a questão do dolo para quando as ações e omissões comprovadamente que aconteceram de improbidade administrativa, se elas não foram feitas de forma intencional, de forma a um benefício próprio dos gestores públicos, então eles não necessariamente precisam ser condenados. Então, essa foi a grande questão, né? A mudança na lei. E essa legislação ela é muito delicada, porque precisa que provar que foi intencional. Exatamente. Se a pessoa comete um crime de improbidade, ainda que claramente tenha cometido um crime de improbidade, e dizer ou não que foi sem querer, e ninguém conseguir comprovar que foi por querer, não pode ser punido, ainda que o dano possa ter sido extremamente grave do que fez, né? Então, essa mudança na legislação, ela acaba beneficiando administradores, gestores públicos que cometem um crime, mas que podem alegar que foi sem querer, que foi induzido ao erro, que foi mal assessorado ou algo do tipo, e aí saem impunes. Exatamente, né? Até esse momento, até outubro do ano passado, quando a lei foi sancionada, esses gestores, de certa forma, seriam sim condenados. O juiz escreve isso, mas diz que ele não pode fazer nada. Foi uma mudança que foi aprovada pelo Congresso e depois sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Quem sabe até não foi uma mudança ali pensada justamente para o caso do ministro, né? E a legislação da prevê, né, que a legislação ela não pode retroagir para punir, mas no caso de benefício, ela retroagiu, né? Porque o que aconteceu foi anterior à alteração da legislação, mas pode beneficiou nesse caso. Diferentemente se fosse o contrário, né? Se fosse tornar mais rigoroso, aí já não se aplicaria ao caso. Agora, o Ministério Público não considera o caso encerrado, né? Ele reconhece, de fato, que houve essa mudança, mas para a questão da improbidade administrativa especificamente, né? Há outros caminhos jurídicos que podem ser buscados aí para tentar uma responsabilização, quem sabe por dano coletivo. Esse é um dos caminhos pensados para que se possa levar o caso novamente ao judiciário. Os fatos ainda estão aí, né? O instrumento que não pode mais ser utilizado, ou seja, a improbidade administrativa, em relação à improbidade não há mais o que fazer por parte do Ministério Público e nem os 5 responderão mais nada em relação a isso. Mas vamos seguir acompanhando, né, Fábio, para ver se o Ministério Público deverá encaminhar alguma outra ação. Exatamente. A gente agradece pela participação, pelas informações no Manhã no Ar de hoje. Todo vídeo, vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.